Então, minha saudação a todos. Hoje aqui nosso vídeo da segunda-feira. Saudar o irmão Sullivan, tentando agora. Tudo bom, meu irmão? Já estava aqui também o irmão José Marcondes. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Hoje, iniciando a semana, nós tivemos, então, esse fim de semana, um encontro micro-regional lá em Novo Hamburgo, né, que falou sobre consagração, mais especificamente, consagração prática, né? Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Suzano, boa noite. E então nós vamos ver um pouquinho sobre esse tema, que a consagração prática falou bastante também sobre o plano, o propósito de Deus, né, relacionado com a consagração. Amém? Então vamos começar fazendo uma leitura aqui do livro de Efésios, capítulo 1, vamos ler aqui do 3 ao 10. 3 ao 10. Então, fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos ver esse tema hoje, vamos ver sobre consagração prática também. Amém? Convidar a Nora, então, fazer a oração inicial. Logo após eu vou estar assistindo 2 cânticos e depois, então, um outro vídeo também falando sobre o tema. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, chegamos na tua presença, Senhor, te convidamos agora, Senhor, entra agora na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Pai, Senhor Jesus, adentrando, Senhor, as nossas memórias, Senhor, em nome de Jesus. Opera a cura, Senhor, em nome de Jesus. Opera teus sinais, os teus milagres, Senhor. A restauração, Senhor, de todo o nosso ser, Senhor, em nome de Jesus. Então, venha estar operando em nós, Senhor. Venha, Senhor Jesus, estar liberando o teu Santo Espírito para agir em nós e por meio de nós. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Completa a obra que tu já começaste em cada um de nós. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Confessei-te os meus pecados e não escondi minha iniquidade de tua presença. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça.
tua presença. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires a oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires a oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Amém. Temos a realidade de que o Senhor é o nosso escudo, a nossa cidadela, o nosso refúgio, o nosso Salvador. Nesses últimos tempos em que estamos vivendo, nós podemos somente confiar em Cristo, pois Ele não desampara os teus. Que essa seja a nossa realidade, que viemos a deixar de confiar em nossa força, nosso braço, mas confiar em Cristo, em nome de Jesus. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, a força da minha salvação. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, a força da minha salvação. Invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, cadeias infernais me prenderam. Senti a força cruel da morte. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus e Ele ouviu a minha voz. Estendeu sua mão e me deu a vitória. Pois contigo desmantelei
desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho do Senhor é perfeito. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem, por gentileza, suas Bíblias e vamos ver esse versículo, orando ele. E vamos tentar aqui extrair que tipo de processo que Paulo está falando e que neste exato momento que estamos no reino de Deus, essas maravilhas da operação do Espírito juntamente com a palavra e com a nosso coração, nesse momento está havendo, porque estamos examinando a palavra, o Senhor está semeando em nossos corações uma palavra viva que vai gerar um efeito magnífico para todos nós. Então vamos orar e prestar muita atenção do que Paulo fala neste momento, porque Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu essas palavras inspiradas por Deus. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém. Este versículo fala de algo importante e que nós precisamos descortinar o mistério que está por trás dessas palavras. Duas coisas importantes estão aqui, que nós temos que dar um enfoque todo especial. Primeiro, a questão de Paulo sofrer dores de parto. Então ele sofria para que outros crescessem. E ele passava por desconforto para que outros crescessem. Porque ele não aproveitava o mundo, não desfrutava dos manjares do mundo, e isso estando à nossa disposição, diante da nossa vista, e quando nós renunciamos a esse tipo de desfrute, nós sofremos. Porque são coisas que a minha alma, minha carne gosta. Então esse negar o mundo e não permitir que o mundo venha me engolir, e que eu seja associado a esse mundo, isso me gera um sofrimento para me sair, para me repugnar essas coisas. Porque todo o meu ser natural adora o desfrute das coisas do mundo. Então Paulo sofria porque não podia, de maneira alguma, ir para o mundo, desfrutar das coisas naturais. Quem não vai para o mundo, vai para a igreja, vai para a palavra, vai para as reuniões, vai para a meditação, vai para a oração, vai para a consagração. A sua vida fica extremamente restrita à vontade de Deus, para o uso de Deus exclusivamente. Mas veja bem, não é só ter a graça do Senhor para ficar sem o mundo e seus prazeres. Nós precisamos de muito mais para ser um ministro, para que venhamos a proporcionar um crescimento de vida nos irmãos. Veja, nós, como pessoas naturais, temos um desejo, temos uma vontade, temos pensamentos, temos pareceres, temos ideias,
temos maneiras, temos métodos, hábitos, costumes. Tudo isso, temos família, temos afetos, relacionamentos, tudo isso que faz parte da vontade do homem natural precisou ser negado para que o apóstolo Paulo fosse um servo de Jesus. Então ele negou o mundo e negou o ego dele. E quem é chamado por Jesus para o reino de Deus e não entende, e não percebe, e não faz com que sua vida entre nesse parâmetro que Paulo nos dá exemplo, como servo perfeito de Jesus, como vai fazer com que haja fluência do Espírito? Como que a vida vai fluir? Como que o Espírito vai se manifestar através dele? Como nós vamos conseguir edificar os irmãos se não há uma consagração antecipada para que Deus opere a mortificação do velho homem em nós primeiro? Para que o elemento natural não tenha mais como fluir através das nossas vidas, mas o Espírito possa fluir através de um vaso que está quebrado, que está submisso, que está cheio de temor de Deus. Então aí sim, o fluir do Senhor vai ser perfeito. E aí, aquele que ministra é muito edificado, porque experimenta a riqueza da graça de Deus. Aqueles que ouvem toda a manifestação do Espírito através daquele servo, eles recebem uma palavra ungida do Espírito, que lhes proporciona um crescimento de vida maravilhoso. Amém? Maravilhoso. Então, um dos itens importantes desse versículo é a renúncia do mundo e do ego. Pessoa que se negou para o uso exclusivo de Deus. Ele sofre, ele sente privações naturais enormes. Amém? Então esse é um aspecto daquilo que Paulo está falando de tão profundo e importante nesse versículo. Segundo ponto. Ele diz que Cristo precisa ser formado em nós. Isso quer dizer que Deus chama povo para o reino e coloca ministros, mestres, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Na igreja tem essas pessoas que exercem o ministério com esse perfil. Nós sabemos que os 5 ministérios de Deus, como os 9 dons, foram dados pelo Espírito, os dons que opera. Quando é um ministério, o próprio Cristo opera através dos irmãos. Mas nem todos têm ministério na casa de Deus. Mas os que têm ministério são chamados para assessorar a edificação que Jesus está fazendo. Lá, o próprio Paulo, lá em Coríntios, capítulo 1, capítulo 3, ele diz: eu semeio, outros regam, mas o crescimento, essa palavra é muito importante, crescimento, a gente analisar, vem somente de Deus. Ou seja, se alguém vai crescer em vida, é Deus que está dando aquele crescimento. Não é o pregador, porque o pregador é apenas um servo pelo qual a verdade de Deus está chegando àquela vida, com pureza, com genuinidade. Apenas isso, eles não têm mérito nenhum na edificação, porque eles são assessores, servos de Jesus. São vasos, irmãos. Eles não são o que devem receber a glória, os elogios. Porque se Deus neutraliza o elemento natural do ministro para fluir para a congregação, isto é obra maravilhosa, poderosa do Espírito de Deus. Não é mérito humano.
única coisa que aquela pessoa vai receber é o exaltar que o Deus vai lhe proporcionar. Lá em Tiago 4,10 está escrito: humilhai-vos perante o Senhor, Deus, e a seu tempo, Ele te exaltará. Lembra dessa palavra? Então, o mérito, o reconhecimento, a paga, a bênção não vem da congregação para você. Nem pode, porque isso vai gerar divisão no corpo. Então, se eu desempenhar o meu ministério inadequadamente, almejando colher, manipulando a minha maneira de ser e de falar, e usando da minha mente natural, calculando e persuadindo o povo a me adorar na igreja, isso é um grande pecado. Isso é uma grande afronta contra o Deus vivo. Nenhum pregador pode fazer isso. Porque isso é maléfico aos interesses da edificação que Cristo tem. Portanto, eu nunca devo me utilizar da palavra, da verdade, dos dons, do ministério, das habilidades que Deus me deu para roubar a glória de Deus. Não posso fazer isso, porque os irmãos não vão crescer através do meu ministério. Nós precisamos entender isso. E quando o Espírito revela aqui, através de Paulo, que Cristo precisa ser formado em nós, isso não é uma reforma do velho homem, isso não é um melhoramento do velho homem, isso não é um aperfeiçoamento do velho homem, isso não é uma reforma interna, isto é o nascimento, o crescimento e a maturidade de um outro ser espiritual chamado novo homem, que nada tem a ver com o velho, nem na sua origem, nem no seu percurso, não tem ligação nenhuma, porque o velho já foi crucificado no Calvário. Como é que Deus crucificou o velho homem e agora vai arrumar o velho homem? Vai edificar o velho homem? Então, eu não vou edificar o que Deus já destruiu. Eu não sou rebelde a esse ponto, porque eu já entendi a verdade e que meu ego tem que ser mortificado. Eu creio que você deve fazer o mesmo. Você tem que aceitar a verdade de Deus para que Cristo cresça dentro de você, porque Deus colocou um Cristo dentro de você, que precisa se expandir, precisa ser formado, precisa tomar conta do santuário para se exteriorizar através de você, para que você fique no propósito que Deus tem com o homem. E Deus não está falando aqui de utilizar as coisas velhas e crucificadas para edificar a igreja. Ele está falando que vai usar as coisas novas, que é o Cristo que está dentro de nós, que vai, por acaso, você que tem esta cabeça no topo do teu corpo, certo? Você tem a cabeça, que comanda todo o teu corpo dali para baixo. Por que a cabeça está aqui em cima? Porque ela manda no corpo. Não é assim? A cabeça manda no corpo. Então, nós não somos cabeça no corpo de Cristo. Eu não sou a cabeça nem você. E nunca seremos. Como é que queremos mandar, fazer coisas independentes da autoridade de Deus na igreja? Você já viu uma perna determinar que a cabeça recline? Isso não existe. Mas a cabeça ordena que a perna caminhe para, repouse o corpo. A cabeça determina tudo. Nós somos apenas vasos, membros do corpo de Cristo. E temos que colaborar com o Espírito no processo de crescimento do Cristo dentro de nós. Então, se alguma coisa virtuosa, maravilhosa fluir através de mim,
Glórias para Cristo que está sendo formado dentro de mim. Foi Ele que fluiu. Agora não eu ter sede, desejo, vontade de receber os aplausos que são direcionados e de direito de Jesus Cristo. Pense sobre isso. Porque quando um homem está sob o efeito entorpecente da vida da alma, ele está cheio de rejeição, de carência íntima, ele não consegue viver sem a atenção do mundo e do povo. Ele vai roubar a glória de Deus. Porque ele faz a reunião, depois ele gosta de ver os comentários da reunião. Ah, mas tu foi magnífico no púlpito. Deus te usou, curou fulano, libertou este. Eu senti isso, senti aquilo. Quando tu ora, meu corpo estremece. E eu, no passado, na ignorância, na minha inexperiência inicial do ministério, eu ficava bem faceiro, bem contente com aquilo. Que ignorância! Isso é só para os pequeninos que não conhecem a verdade. Mas homens que já têm 10 anos na igreja, 15 anos, 8 anos, 5 anos, ainda estão sob este efeito entorpecente, maligno do velho homem, de roubo de glória e de carências, que já deveriam estar mortas para que o novo homem estivesse no comando do santuário. Cristo tem que ser formado em nós para sairmos dessa fase de bebê e de jovem na igreja, que quase muitos estão nesta fase. Vamos crescer, porque não falta comida para uma nutrição perfeita. Agora, se você deixou de acessar a verdade, você vai regredir dia após dia. E daqui a pouco a escuridão te cerca. Amém? Vamos sair disso. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, meus irmãos. Então, a saudar a irmã Elizabeth. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite, paz. Boa noite, paz do Senhor. Boa noite. Amém. Pois hoje, fazendo um regar aqui em cima da mensagem do encontro, que falou sobre a consagração prática, né? E a direção que veio ali do Senhor foi falado sobre a consagração prática do homem em relação ao propósito de Deus, né? Então nós vamos também pegar essa mensagem em cima dessa ótica, né? Então vamos começar aqui, lá no livro de Gênesis, vamos começar em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, né? Vamos ver segundo a ótica, então, do propósito de Deus. Gênesis 1, 26, que fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, né? Então aqui aparece Deus criando o homem na eternidade passada, criando o homem em espírito, né? Que ele não está formando, mas ele está criando. Então, note aqui, façamos o homem à nossa imagem. O objetivo de Deus era criar um ser segundo a imagem de Deus. E que se representa? Deus queria e quer, né, ser expresso na terra. Então, ele queria criar um ser segundo a imagem dele. E conforme a nossa semelhança, porque esse homem não seria Deus. Ele seria muito próximo de Deus. Ele seria filho de Deus, né? Mas a importância que tem a imagem de Deus, né? Então Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Então, representando aqui expressão, e ele deu também autoridade para o homem na terra, né? Ele queria um representante dele aqui na terra. Amém? Vamos ver mais uma passagem agora, o Efésios 1, vamos ler aqui do 4 ao 5. Efésios explica sobre o propósito de Deus com o homem, né? Então a gente viu que ele tem a criação do homem,
em Deus. Agora Efésios explica sobre a criação e o propósito que Deus tem com a criação dele. Vamos ler a partir do versículo 4. Aliás, o 4 e o 5, né? 4 e 5. Fala assim, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, quando foi criado a imagem e semelhança de Deus antes da fundação do mundo, eternidade passada. Nos escolheu nele quem? Em Deus. Nós estávamos em Deus, né? Então, que quando ele formou, ele soprou, né? Nós estávamos em Deus. Ele soprou no barro e formou o homem, né? Então, nós estávamos em Deus. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, ele tinha um propósito, então, com o homem, né? E a sequência, o mais correto é ligar o finalzinho aqui do 4 com o início do 5. Quer dizer, ó, e em amor nos predestinou. Eu acho até que essas palavras não deveriam nem ter sido separadas, porque uma coisa está ligada à outra. Ó. E em amor nos predestinou, quer dizer que a predestinação, Deus tinha um destino, né, para o homem, uma predestinação. Mas isso foi feito em amor. Né? Deus nunca obriga ninguém a nada, né? Deus é sempre o homem livre. Então, em amor nos predestinou para ele. Amém? Então, aí a gente pode relacionar isso sobre consagração. Né? Então, nós éramos consagrados, nós fomos criados para Deus, né? Mas tudo em amor nos predestinou para ele. Olha a sequência. Para a adoção de filhos, né? Então, aqui, a adoção de filhos representa também que ele nos criou, né? A sua imagem e semelhança. Então, nós tínhamos que ter a imagem dele. O filho deve ter a imagem do pai, né? Para a adoção de filhos por meio de Jesus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é a nossa forma, né? É o molde, é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito quer dizer, segundo o seu bom propósito, né? Deus tem um bom propósito da sua vontade, né? Vemos o 4 e 5. Né? Então, o que a gente viu aqui? Deus criou o homem em imagem e semelhança. Mas o homem Deus tinha um propósito com o homem, né? Que era o homem habitar na terra. Ele queria criar um ser que fosse a sua imagem e semelhança. Então, Deus tinha um propósito, tinha um bom propósito, um beneplácito, que fala ali, né? Um bom beneplácito. Então, só que tudo é em amor. Deus nunca obrigou, né, ninguém a nada. Ele tem um propósito, né? Mas é tudo em amor. Então, o homem podia escolher, o homem tinha que escolher, o homem era dado ao homem a possibilidade de escolher. A vontade de Deus é que eu me escolhesse, se alimentar, então, daquilo que Deus tinha falado, que era a árvore da vida, né? A árvore da vida representava Cristo, e tinha que se alimentar de Cristo, né? Para receber a vida de Deus. A gente sabe como desobedeceu Deus e comeu, então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Pecou, então, deu todo aquele problema. Mas notem que o propósito de Deus com o homem era que o homem foi criado por Deus e para Deus, né? Então, o homem tinha sido criado para uso exclusivo de Deus, né? Nós tínhamos sido criados para uso exclusivo de Deus. O objetivo de Deus é que nós sejamos, né, por amor, nos consagrássemos a Deus, né? Amém? Mas então foi falado sobre a consagração prática. O que é a consagração prática? Né? Eu inverteria assim, a prática, então representa, nós fomos criados com um propósito, né? Então a prática representa que seria a execução desse propósito, né? Amém? Então consagração prática. Seria eu praticar aquilo que Deus queria, né? Amém? Mas então foi colocado no encontro que a consagração prática tem dois aspectos, né? E quais são esses dois aspectos? Primeiro aspecto, para nós cumprir o propósito de Deus,
né? Nós temos que buscar o conhecimento de Deus, do reino de Deus e do seu propósito, né? E como houve a queda, como se nós tivéssemos apagado, né, aquele propósito que Deus, aquele programa que nós tínhamos na mente, vamos dizer assim, né, foi apagado. O propósito de Deus foi apagado por causa da queda. E entrou uma outra programação ali, né? Então, quer dizer que houve uma corrupção, o arquivo foi corrompido, né? Dizem isso, acho que nos computadores, né? Então, o arquivo foi corrompido. Só que tem que ser restaurado esse arquivo. O propósito de Deus em nós tem que ser restaurado. Então, eu preciso buscar o conhecimento de Deus. Eu tenho que recuperar meus arquivos, né? E para isso, então, eu preciso recuperar o conhecimento de Deus, o conhecimento do propósito de Deus. Aí volta assim, por que eu fui criado? Né? Por que Deus me criou? Amém? A gente sabe que a maioria dos homens, eles vivem aqui nessa dimensão como se aqui fosse o fim, o início e o fim, né? Mas aqui é só um meio. Na verdade, aqui seria um momento para nós nos preparar para Deus, né? Para a dimensão eterna, né? A nova dimensão. Né? Mas pela queda o homem ficou totalmente corrompido, houve a corrupção, né? E então ele perdeu a identidade dele, né? Então nós temos que recuperar essa identidade. E como é que nós vamos recuperar a identidade? Através da palavra de Deus. Por isso que é importante eu estudar a palavra, eu ler a palavra, né? Para eu recuperar minha memória. Amém? Ela está corrompida, mas ela tem que receber novamente. Então, o primeiro aspecto da consagração envolve eu buscar o conhecimento, recuperar o meu propósito. Eu entender para que eu fui criado, né? E como é que eu posso recuperar? Estudando a palavra. Por isso que a Bíblia fala em meditar na palavra, né? Eu recuperar esse propósito. A minha mente tem que ser renovada, né? Mas a base da consagração, lá no início era assim, tudo, Deus criou o homem livre, né? Deus liberdade, que a base da consagração é o amor. Amém? Então, isso fecha, se a gente for estudar a Bíblia, qual é o primeiro mandamento? Né? Qual é o primeiro mandamento? Vamos ler aí, esse primeiro mandamento está lá no livro de Deuteronômio 6, vamos ver o versículo 5. Então, Deuteronômio 6, 5. O que fala ali, né? Primeiro mandamento de Deus. O que diz ali? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quer dizer, a base da consagração, da minha entrega a Deus, deve ser o amor. Amém? Então, vamos ver outra passagem aqui, Mateus 6,33. Né? Tudo isso aqui faz a gente recuperar o nosso programa, né? Que Deus tinha feito lá, nosso propósito original, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro, Mateus 6,33, fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas, né? Se eu amo Deus, se eu amar Deus, eu vou buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Note que esses dois mandamentos aí se complementam, né? Então, esse seria o primeiro aspecto da consagração. Eu buscar o conhecimento de Deus e o propósito que Deus tem para mim. Isso faz parte, né, de eu recuperar, então, a minha memória, né, original, meu propósito original. Agora, o segundo aspecto da consagração. Então, o primeiro aspecto envolveu conhecimento. O segundo aspecto é eu ser usado por Deus, né? Amém? Deus me criou para me usar. Ele me criou conforme a imagem dele, né? Mas ele quer me usar, ele quer que eu seja um instrumento dele para implantar o reino dele na terra. Para eu desempenhar o bom propósito que ele tem, né?
Então, o segundo aspecto, ser usado por Deus conforme a direção dele, né? Amém? Então, tem que haver uma submissão ao Espírito, visando plantar o reino na terra. Vamos ver mais uma passagem, Efésios 2:10. O que fala aqui? Pois somos feitura dele, né? Criados em Cristo Jesus. Então, nós somos feitos por Deus, mas nós somos criados em Cristo Jesus. Amém? Nossa matriz, vamos dizer assim, né? Para boas obras. Então, nós somos criados para quê? Para boas obras, né? Não fomos criados para sermos improdutivos, nós temos que dar frutos, boas obras. E essas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, né? Todos nós, quando eu nasço, eu tenho um propósito, né? Deus me capacita para esse propósito. Nós somos criados para boas obras, né? E tudo isso envolve o quê? O propósito de Deus de ter uma expressão na terra. Amém? Mais uma passagem, 1 Coríntios 3, do 10 ao 12, que vai falar aqui aquilo que a gente comentou, que tudo tem que ser dirigido por Deus, na hora que... Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Falar em obra de Deus, é uma obra de Deus. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 12. Né? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, pelo palha, manifesta, o 13 também, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então a obra tem que ser ouro, prata, pedra preciosa. É Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles têm que dirigir essa obra, né? Madeira, feno e palha é obra humana, né? Então essa obra é rejeitada. Amém? Então isso aí representa o segundo aspecto, então, da consagração. Eu tenho que ser um instrumento de Deus para fazer a obra de Deus conforme a vontade dele. Então, notem que tudo isso envolve uma submissão, mas envolve amor, né? Deus quer uma sintonia minha com ele, né? Para que eu possa, então, amar Deus, fazer a vontade dele. Amém? Então, o foco é o plano, o propósito de Deus. O foco de todo, o foco tem que ser sempre esse plano, esse propósito de Deus. Vamos ver novamente Efésios 1, vamos ler do 9 ao 11 agora. O capítulo 1 de Efésios fala sobre o propósito de Deus. Eu creio que aqui Jesus revelou para Paulo, então Jesus revelou para Paulo aqui no Efésios 1 todo o plano e o propósito de Deus, né, quando ele foi no terceiro céu. Então aqui tem os mistérios do Senhor aqui, né? Vamos ler então a partir do 9, aqui, Efésios 1, a partir do 9 até o 11, que fala assim, ó, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então Deus desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, né, o seu bom propósito, que propusera em Cristo. Cristo sempre é o centro de todas as coisas, né? E qual é esse bom propósito? De fazer convergir nele, versículo 10, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, né? Versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então aqui é falado sobre o plano, o propósito de Deus, né? Amém? Quem está executando a obra hoje é Jesus Cristo, né? Jesus é hoje o que está executando a obra para o Pai. Amém? É Cristo e a igreja, né? Então, Jesus é o comandante, é a autoridade, né? E a submissão é o Espírito Santo. Então, hoje, Jesus, o Espírito Santo e a igreja, amém? Que fazem a obra para o Pai hoje, né? Amém? Vamos ver outra passagem que testifica isso aí. Então, Jesus para a igreja executa o plano de Deus. Vamos ver 1 Coríntios 15,
1 Coríntios 15 também fala sobre o propósito de Deus, né? E tudo isso envolve a consagração do homem a Deus, né? 1 Coríntios 15, vamos ver o 24 e o 25 aqui. Nota que é o mesmo apóstolo Paulo aqui que fala, né? De que Deus revelou realmente muitas coisas para ele, para esse irmão, quando ele foi no terceiro céu. E então virá o fim. Aqui, esse fim, vamos continuar lendo aqui. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Hoje Cristo está executando a obra, né? Mas quando ele terminar a obra, isso é no final do milênio, né? Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, versículo 25, o que convém que ele reine, Jesus reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, né? Então Jesus está fazendo essa obra aqui para o Pai, né? E essa obra vai durar até o milênio, que é a próxima dispensação. Amém? Terminou o milênio, Jesus vence, né? Satanás é solto, é preso no abismo, isso tudo está no livro de Apocalipse, né? Aí então ele finalmente é derrotado, aí vem o fim de todas, vamos ver o fim de todas as coisas agora, o 27 e o 28. Efésios, aliás, 1 Coríntios 15, fala sobre todo esse assunto que eu estou falando com vocês, ele tem uma relação com o Apocalipse aqui, né? E que fala no 27? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Jesus, né? Jesus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. A obra final de Jesus para Deus, né? E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quer dizer, está excluindo quem? Exclui Deus, né? Amém? Jesus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés dele. Amém? Ele fez a obra para o Pai, exceto o próprio Deus, logicamente, né? O versículo 28, finalizando aqui. Então, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, a obra do Filho terminou, então o próprio Filho, Jesus Cristo, né, também se sujeitará a Deus, aquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui termina a obra do Filho. Então, meus irmãos, eu procurei resumir aqui. Isso aqui tudo são coisas, né, que não é muito fácil de explicar em tempo curto, né? Porque ali mostra toda a obra de Deus através de Cristo, né? Mas Deus escolheu o homem. Isso envolve, então, consagração. Para eu fazer a obra de Deus, eu tenho que me consagrar a Ele. Eu tenho que me dispor para Deus, né? Para fazer a obra dele. Então, envolve consagração, uma consagração prática, né? Prática quer dizer o quê? Que eu vou me dispor a fazer a vontade de Deus. Eu vou me dispor a ser um instrumento para Deus executar o bom propósito dele, de implantar o reino da terra e de expulsar daqui tudo que é das trevas. Amém? Então, isso está sendo feito, né? E quem é Cristo e a igreja, né? Junto com o Espírito Santo, lógico que também faz parte, né, desse processo. Amém? Então, essa mensagem falou coisas muito importantes, eu recomendo que vocês assistam ela também lá no encontro, né? Foi no encontro lá de Novo Hamburgo, está lá no canal da Rádio TV Menorá e fala sobre a obra de Deus, né, através do homem. Amém? Deus executando o seu bom propósito. Mas é isso aí, meus irmãos. Passar para a Nora também, compartilhar com a gente aqui. Amém. Então, tinha algumas coisas também que eu achei interessante, que foi falado sobre a base da consagração é o amor. Então, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 3, que fala do amor. Então, aqui fala dos dons, dos ministérios e fala do amor. Então, diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que define. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
Agora vamos para 1 Coríntios 14, versículo 1. Então diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E aqui o profetizar quer dizer falar a palavra, quer dizer que eu tenho que estar pregando a palavra, testemunhando, né? Levando o Cristo para todas as pessoas. Então Deus quer que a gente pratique o ídolo. Isso tudo tem que ser feito com base no amor a Deus, no amor a Cristo. Vamos ver como isso é uma verdade. Vamos para... Agora é próprio Jesus falando. João, capítulo 21, do 15 ao 17. Aqui é Jesus falando com Pedro, para ver como realmente o amor é o mais importante para alguém exercer um ministério para Deus. Então, aqui Pedro tinha sido chamado como liderança da igreja, né? Quando Jesus estava terminando o ministério, ele estava sendo chamado para liderar. Então, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Então, o amor é a base para exercer um ministério de liderança, né? No caso aqui, Pedro estava sendo chamado para a liderança da igreja, né? Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, aqui mostra que a base para a gente exercer uma obra dentro do corpo de Cristo, um ministério, um dom, um talento, é o amor, né? Então, aqui, Jesus deixa isso bem claro, né? E se eu não tiver amor, eu não vou poder fazer nada para Deus dentro do corpo de Cristo. Então, a base, né, de qualquer obra dentro do corpo de Cristo é o amor. Uhum. Então, aqui mostra, né, a necessidade, né, de eu ter amor por Deus, amor por Jesus, para mim poder ser usado como vaso, né, para fazer a obra. Mas para isso acontecer, o Cristo precisa ser formado em nós. Então, vamos para Gálatas 4, versículo 19. Então, aqui é o apóstolo Paulo falando. Deus, para os Gálatas, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, o Cristo tem que ser formado em nós, na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, né? Para que a gente possa ser uma expressão de Cristo, a gente tem a imagem e a semelhança de Cristo, como era lá o propósito de Deus, né? Então, hoje, isso está sendo feito através do Espírito Santo, através de Cristo, né? Dentro de nós, né? Então, hoje, esse processo está ocorrendo, né? Nós estamos passando pelas dores de parto e o Cristo está sendo formado em nós, né? Agora vamos para Gálatas 2, 19 e 20. Que esse é o propósito de Deus, que a gente seja como Cristo, como o apóstolo Paulo, como todos aqueles irmãos que se negaram para que Deus pudesse usá-los. Então aqui o apóstolo Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, Cristo está formado em mim agora. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé
o Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, hoje, quem se expressa não sou mais eu. É o Cristo que está dentro de mim. É Ele que se expressa por meio de mim. Né? E a vida que eu tenho na carne, agora eu vivo pela fé em Cristo. Né? Porque Ele me amou e se entregou por mim. Amém? Então, esse é o propósito de Deus para nós também. Né? Que a gente seja uma expressão de Cristo. Que Cristo possa se expressar através do nosso viver pela fé. Amém? Amém, meus irmãos. Então, falamos hoje então, sobre a consagração prática. Né? A gente vê que a consagração prática envolve algo sobrenatural. Não é uma coisa humana, né? Tudo que envolve Deus é algo envolve o sobrenatural, não é uma coisa que tu vai ser racional, natural, né? Tudo envolve o Espírito Santo, envolve tu aceitar Jesus, né? envolve o próprio Deus. Jesus mesmo falou, né? Em João 15, 5, né? Não foste vós que me escolheste, né? Eu que escolhi a vós. Então a obra de Deus é sobrenatural. Então se tu está assistindo esse vídeo hoje, né? Também tu está aqui porque de alguma forma Deus te chamou, te escolheu. Amém? Então esse amor que a gente falou tanto é o próprio Deus que coloca em nós. É algo divino, né? Esse amor aí, que tudo, a obra, Deus não aceita algo que seja forçado, porque Ele não força ninguém. Deus dá liberdade para o homem, né? Então, tudo que eu fazer para Ele vai aceitar se eu fizer em amor, se realmente aquilo tem uma vontade minha ali, eu escolhi, mesmo, às vezes até não querendo, vamos dizer assim, né? Às vezes me negando, quem sabe que a natureza caída em nós, né? Mas eu escolhi fazer a vontade de Deus, aí Deus vai aceitar aquela oferta, né? E tudo isso é obra de Deus, tudo isso envolve consagração e consagração prática, né? Amém, meus irmãos? Então, estamos finalizando a nossa mensagem de hoje, lembrando então que a gente volta na próxima quarta-feira, 19 horas, mas antes de para nós fazer a oração final, agradecendo ao Senhor, sempre lembrando que tu assistiu o vídeo, né? Sempre bom lembrar, gostou do vídeo, ainda não te inscreveu no canal, te inscreve no canal, isso ajuda o canal, né? Amém? Perante o YouTube, a ser mais divulgado, te inscreve no canal, importante também o teu curtir, teu comentário, né? E o teu compartilhar. Tudo isso é importante para que o canal possa, né, atingir mais pessoas, que as mensagens então possam atingir mais pessoas. O objetivo desse canal é levar a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então a Nora vai finalizar agradecendo ao Senhor. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, ó Pai, clamamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar adentrando, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, possa estar completando a obra que Tu já começaste em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, que o Cristo possa ser formado dentro de cada um de nós, para que possamos, Senhor Jesus, ser Tua imagem, Senhor, ser Tua semelhança, Senhor, para que possamos ser Tua expressão, em nome de Jesus, ó Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, e te pedimos, fica conosco, Senhor. Nos guarda debaixo da Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Agradecemos a participação de vocês aqui. Irmão Zé Marcondes, Deus abençoe, meu irmão. Irmão Sullivan e a irmã Elizabeth. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite, irmão. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã tem também grupo para Macaíba, né? Às 15 horas. Amém? Deus abençoe, amados.